Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Hoje nós iremos estudar em detalhes o artigo 42 da Constituição. O artigo 42 da Constituição, ele diz respeito especificamente aos militares, né? Aos militares. E aí o seguinte, eu tenho que explicar para você uma coisa. O seção 3, ele fala assim, ó, dos militares dos estados, do DF e dos territórios, né? O que acontece? Redação dada pela emenda constitucional número 18, né? Ou seja, o que acontece? Lá na Constituição Federal, no seu texto original, trazia a seguinte informação: dos servidores militares, né? Dos servidores militares. Então, a Constituição de 1988, ele tratou dois grandes grupos, né, dos servidores civis, que são aí a grande maioria, e os servidores militares. E aí o que aconteceu? Chegou a emenda número 18, né? Chegou a emenda número 18, e a emenda número 18 falou, parou. Tem nada disso de servidores militares, né? Agora serão o quê? Militares. Então ele chamou de militares. Então, se na sua prova tiver servidores militares, está errado. Por quê? Por força da emenda constitucional número 18. E sobre isso, né, nós temos que falar o seguinte, que isso aqui foi um bloco de emendas constitucionais muito importante, ó. Emenda 18, ok? A emenda 19 e a emenda constitucional número 20, né? Eu acho de extrema importância o aluno concurseiro ter esse conhecimento, né? Todas essas emendas aqui datam do ano de 1998. A emenda 18 foi a emenda destinada aos militares, né? Aos militares. A emenda 19 foi da reforma administrativa. Reforma administrativa. Na tentativa de implementar o quê? Uma administração pública gerencial no Brasil. Tá? Tentou-se flexibilizar um pouco mais a Constituição de 88. Já a emenda número 20, ele tratou o quê? Da primeira grande reforma, a reforma da Previdência. Olha aí, Previdência. Tá? Uma grande reforma da Previdência. Foi a primeira grande reforma de inúmeras reformas, né? E claro, essa seção 3, né, que é o artigo 42 da Constituição, ele sofreu muitos reflexos da emenda número 18, tá? Emenda 18, que foi a emenda aí destinada aos servidores. Bacana? Feita essa introdução, vamos aqui para os dispositivos aí constitucionais, né? Ah, professor, você vai fazer de forma rápida? Não, eu vou fazer detalhada para que você realmente tenha um entendimento, né? Eu sempre falo que minha aula ela é exaustiva, não exaustiva de cansaço, ela é exaustiva de conhecimento, onde aqui você vai ter todos os conhecimentos necessários para acertar qualquer questão de concurso sobre esse assunto de qualquer banca. Podem ter certeza disso. Vamos lá, artigo 42, né? Vamos lá. O que acontece no artigo 42? Você tem que entender a lógica, né? Então nós temos aqui, a seção 3 fala dos militares, tá? Dos militares dos estados, DF e territórios, tá? Ou seja, quando a gente fala militares, o termo militares, ficou quem de fora? Ficaram as Forças Armadas, que lá eles são militares também. As Forças Armadas, elas são regulamentadas pelo artigo 142, 142 da Constituição. Aqui eles vão falando que é das polícias, né? Dos militares, dos estados e DF territórios, né? Então vamos lá, né? Ó, os membros, primeiro, ó, ele chamou os membros, né? Ó, os membros, né? É diferente de servidores. Ó, os membros, né? Ó, os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, DF e dos territórios. Está aí, né? Então ele definiu membros, né? O que acontece, né? Instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Então, hierarquia e disciplina são dois grandes princípios que vão nortear os seus estatutos. Aí, ó. Os seus estatutos serão norteados pela hierarquia e pela disciplina. E pelo fato, né, de eles serem norteados pela hierarquia e disciplina, por que hierarquia e disciplina? Porque esse povo aqui vai combater o crime. Então eles terão armas de fogo, terão porte, terão posse de arma no exercício, tá certo? Então o que acontece? Se você não impor
uma hierarquia e uma disciplina à tropa, vai dar merda, tá? Vai dar merda. Então, pelo fato, né, dessas pessoas que estão aqui, né, dessas instituições, gloriosas instituições da Polícia Militar, que nos protege contra o crime, ter um nível de hierarquia e disciplina muito maiores do que os servidores civis, que o Constituinte falou, opa, parou. Então, esse cara aqui não é considerado, tá? Ele não é considerado aqui o quê? Ele não é considerado servidor público, mas sim militar. E ele militar, ele é um membro da corporação. Pronto, né? Vamos lá, parágrafo primeiro. Ok, né? Parágrafo primeiro. Esse parágrafo primeiro a gente vai subdividir ele em várias partes, né? Vamos ler ele na totalidade. Tá? Aí, ó, redação da emenda número 20, né? A emenda número 20, você sabe que é a emenda da Previdência. Você tem que ter essa noção, né? Vamos lá. Aplicam-se aos militares dos estados, do DF, dos territórios, além do que vier ser fixado em lei. Tá? Então é o seguinte, além do que ser fixado em lei, claro, né? Lei federal e lei estadual. As disposições do artigo 14, parágrafo 8º, primeira disposição, que a gente vai ler essa disposição. Segunda disposição, artigo 40, parágrafo 9º, beleza, a gente vai saber essa segunda disposição aqui. Depois, as disposições do parágrafo 2º e 3º do 142, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 143, parágrafo 3º, lei específica estadual, do inciso 10, ok? Sendo as patentes dos oficiais conferidos pelos respectivos governadores, né? Já vou explicar essa parte final, né? Sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores, ou seja, professor, quem que vai conferir uma patente de coronel? Somente o governador. Ah, professor, então significa dizer, cara, do seu respectivo estado. Significa dizer que o presidente da República não pode conferir a patente de governador para a Polícia de Mato Grosso do Rio. Não pode. Tá? Não pode. Né? Ele vai conferir isso das Forças Armadas, né? Que é da sua área de atuação, de sua competência. Então, sendo as patentes oficiais dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Então, é uma competência exclusiva que não cabe aqui delegação. Bacana, né? E claro que isso aqui vai estar disposto na lei específica estadual. Cada lei estadual vai ter a sua regra específica, né? Então vamos agora bater cada dispositivo desse aqui, que isso aqui é a parte mais importante da aula. Primeiro, artigo 14, parágrafo 8º. Está aqui, ó, parágrafo 8º. O que diz aqui? O militar é alistável e elegível, atendidas as seguintes condições. Ó, quando ele fala alistável e exigível, significa dizer o seguinte, que o militar ele pode concorrer a cargos públicos. Alistável. Alistável é concorrer, alistável e elegível, ou seja, no caso de vitória, né, o militar poderá exercer o seu cargo. Tá aí. Então diz isso. Então os militares pode, só que é o seguinte, diferente do servidor civil, né, que ele vai ter um afastamento do seu cargo, aqui é diferente a regra. Tá? Por quê? Porque o militar, cara, ele é uma atividade exclusiva. Tá? Ele quer que ele seja apenas militar. Só isso. Vamos comigo. Vamos lá. Primeira regra. Se o militar contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Tá? Até 10 anos de serviço, então, ele será afastado da atividade dele. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, né, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Então vamos lá, de novo, né? Vamos lá, se contar com menos de 10 anos de serviço, ele vai ser afastado da atividade dele. Então, ele vai ter uma descompatibilização da atividade dele para ele concorrer ao alistamento. Se contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior. Ele será agregado e não vai afastar. Ele não vai ser afastado, ele vai ser agregado. E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Ou seja, ele vai para a inatividade aí. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito aí com os militares, né? Ele é eleito, né? A partir do momento que ele é eleito, ele vai para a reserva, né? Ele passa para a sua inatividade. Por quê? Porque ele não pode aí utilizar do cargo, né?
que ele tem, porque militar é diferenciado, tá? Então, o militar é todo diferenciado pela hierarquia, pela disciplina, não pode sofrer influências, né? Então ele vai ser o quê? Para inatividade, né? Cara, isso cai em concurso, né? Então esse aqui é o primeiro dispositivo que cabe ao militar, ok? Vamos lá, parágrafo 40, parágrafo 9º. Dica de professor concurseiro. Toda vez que você lê o artigo 40 da Constituição, você tem que ter a formação de juízo de valor bem claro. Professor, qual que é o juízo de formação que eu tenho que ter quando eu leio o artigo 40 da Constituição? O artigo 40 da Constituição diz respeito à aposentadoria dos servidores públicos. Então, tá aí. Então, é o seguinte, a aposentadoria. Ok, então o que está acontecendo aqui? Então, o Constituinte, ele está falando lá no capítulo dos militares que ele vai ter uma regra comum entre o servidor civil e uma regra comum ao militar. Vem comigo. O que diz? Ó, o tempo de serviço federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9 e 9A do artigo 200, o tempo de serviço, né? E o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Ah, professor, o que significa isso, né? Significa dizer que o militar, né? Vamos supor que eu tenho aí 3 anos de administração municipal. Eu venho ingressar na Polícia Militar, quer dizer que eu vou levar comigo esses 3 anos, como está como tempo de serviço. É isso. Isso está dizendo aí, né? Então, mais que justo, com certeza, né? Ao mesmo tempo, se for ao contrário, eu fiquei 20 anos na corporação e eu decidi falar, não é isso que eu quero da minha vida, tá? Você vai pedir baixa, você vai sair, né? Você vai solicitar sua baixa, você vai sair. E o que acontece? Esses 20 anos não é perdido. Você pode ir para o servidor civil, para um cargo civil, e você carrega consigo esses seus 20 anos. Bacana? Fechou? Né? Vamos lá. Agora, artigo 142, parágrafo 2º, né? O que acontece? Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, né? Olha, é uma grande restrição, né? Então é o seguinte, o cara lá sofreu uma infração, tá? Uma infração, e a punição dessa infração é prisão militar. Ele vai ficar retido lá no quartel, por exemplo. Tá? Então, a partir do momento que ele está sendo retido, que ele está lá confinado lá no batalhão, lá no quartel, né? O que acontece? Ele já está privando, tá, a sua liberdade de ir e vir. Está privando a liberdade de ir e vir. Está privando a liberdade de ir e vir. E aí, professor? Aí é simples. Tá? Aí é muito simples. Ah, professor, a família pode ingressar com uma HC? Não pode. Por quê? Porque é bem claro o artigo 142, né, parágrafo 2º. Aí o que acontece? O artigo 142 não é um artigo para as polícias militares e corpo de bombeiros. O artigo 142 é privado para as Forças Armadas, né? Mas por força do artigo 42, parágrafo 1º, ele falou: essa regra que é lá para as Forças Armadas também servirá, tá? Também servirá aqui para os militares. Bingo. Então isso aqui cai, isso aqui é comum, cara. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Beleza, tá aí. E agora? Agora vem o artigo 142, parágrafo 3º, a mesma regra. Aqui nós temos 10 incisos, né? O que acontece? Essa regra aqui são para as Forças Armadas, mas o Constituinte disse que essas regras também são aplicadas para os militares e Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Vamos lá. Os membros das forças, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições, ou seja, né? Então o Constituinte falou o seguinte: olha, eu vou trazer aqui 10 disposições sobre a carreira e sobre a condição do militar. Tá? E essas 10, para garantir esses 10 direitos aí, né? São 10 itens, 10 incisos. Cada inciso tem uma perspectiva, né? Tem um objetivo específico para cada item desse, né? Cada item desse tem um objetivo. Então, o que acontece, né? Além do que, isso vai nortear o quê? A elaboração de diversas leis para regular aí o estatuto, o regimento aí dos militares. Então, primeiro, né? Vamos lá. Primeiro, não tem muito problema aqui no primeiro, né? Vamos lá. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres e as inerentes, a elas inerentes,
são conferidas pelo Presidente da República e assegurados em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares, juntamente com os demais membros, o uso de uniformes das Forças Armadas. Né? Mesma coisa, isso aqui está lá nas Forças Armadas, mas vai se aplicar para a Polícia Militar, então vamos fazer uma analogia. E aí, ali que tem várias coisas aqui. Primeiro, as patentes, as prerrogativas, os direitos e os deveres inerentes são conferidas pelo Presidente da República. Então é o seguinte, ó. Então quem vai conceder isso? Quem que vai nomear? Ó, o ato de nomear. Então, da União vai ser o Presidente da República. Aí. Tá? Estados e Distrito Federal, governadores. Beleza. Ok? Tá? A nomeação, primeira parte. Tá? Vamos lá. E isso aqui essas duas prerrogativas do presidente e do governador são para quem está na ativa, ou seja, em exercício, ok? Aqueles que foram reformados, está na reserva. Aqui que é reserva, o cara sai da ativa e ele vai para a reserva. A qualquer momento ele pode ser convocado, beleza? E aqueles que são reformados. Que são os caras que estão sendo reformados? Os caras, durante a ativa, aconteceu um acidente com ele e capacitou para o exercício. Ele vai para a reserva? Não, ele vai o quê? Ele vai ser reformado. Tá? Ele vai ser reformado. Então, serve para os 3 itens, né? Ok. Sendo-lhes privativos os títulos e postos, ou seja, então esse cargo aqui, ó, não cabe exercício temporário. Ó, não cabe exercício temporário. Tá? Ok, somente titulares. E no caso aqui, concurso. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2-1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.